Meu nome é Dieter Walter Carlos Berner. Eu estou no grupo folclórico da Blumenau Volksgruppe depois de um ano que ela foi fundada. Eu cheguei em 85 e foi justamente, eu estava estudando na Federal, vim transferido para a FURB, e no dia que eu cheguei em Blumenau tinham dois rapazes do grupo folclórico austríaco na casa da minha mãe, que eles faziam esse intercâmbio, e aí minha mãe disse: você quer ir no 25? Eu vou, né? Troquei de roupa, tomei banho e vim, né? E desde aquela época eu estou no grupo folclórico e acompanhei todo o processo de formação da FG, né? Quer dizer, antes, a necessidade, digamos, de se criar. Por que se criou isso, né? Gramado era a nossa base. Nós tínhamos as nossas primeiras danças foram trazidas por integrantes do grupo folclórico de Porto Alegre, do Centro Cultural 25 de Julho de Porto Alegre, que trouxeram um kit de fitas cassete, que era a base de todas as nossas danças. Depois nós tínhamos uma pessoa que cuidava dos nossos trajes, a dona Ellen Follman, que começou a trazer CDs não, discos ainda, do Kögler falar com danças que não estavam no conjunto. E Gramado nos propiciou uma chance de você aprimorar as danças, trazer novas danças através de professores da Alemanha. E com o número de grupos folclóricos crescendo no Brasil, chegaram a mais de 300, a Casa da Juventude ficou muito lotada. Eles não tinham mais como atender a todos os pedidos que os grupos chegassem lá, porque não tinha mais. A casa tinha uma limitação de espaço, tinha uma limitação de ensaio. Então o pessoal da casa, na parte seu Beno, né, ele disse: olha, pessoal, se organizem em associações regionais para que não todos vão, mas alguns, e esses alguns que vão, que voltem e repassem as danças. Então, com isso você desafogaria um pouquinho a estrutura da casa, porque todos queriam ir para lá. Então, com isso, cada regional, eles sugeriram algumas regionais, então nós tínhamos o pessoal de Timbó, de Indaial, mais tarde o pessoal de Guabiruba se juntou a Blumenau. Então, assim começou a Liga, que era como era conhecida, né? E com isso, o foco principal era os cursos de janeiro e começo do ano lá em Gramado, e também Gramado começou a nos abastecer de informações. Por exemplo, um grupo queria fazer um traje novo, então recorria à casa. Então o pessoal reunido começou a discutir assuntos de trajes. Aí começou também a se criar uma questão de projetos e tudo mais. Quando eu assumi a FG, na época não era a FG ainda, né, era a associação, era a Liga, na verdade. Nós começamos, a primeira coisa que eu perguntei, que era o seu Ari, que era o tesoureiro, eu disse: seu Ari, qual é o nosso caixa? Ele disse: eu financio, né? Quer dizer, ele antecipava o dinheiro e depois fazia-se um rateio e era reposto, né? Ele disse: não, isso não pode ser assim. A entidade tem que ter um caixa. Então nós promovemos uma confraternização em que cada grupo teria que trazer cada integrante teria que trazer uma pessoa a mais para poder a gente vender o churrasco. Era uma churrascada que nós temos, churrasco em Galeto. Foi até na igreja luterana da Itopava Seca, alugamos o galpão, cada grupo se comprometeu em fazer umas danças para ser como atrativo, né? E com isso nós formamos o primeiro caixa. Então beleza, tinha caixa. Depois eu percebi também que a entidade ela não tinha um documento dizendo: olha, é uma entidade. E como todas as apresentações que aconteciam na Oktoberfest eram feitas através de um CNPJ, né? Então usavam geralmente dos clubes. Então eu disse: olha, a primeira coisa, vamos organizar a associação e criar um estatuto. Antes a gente pensou até, temos que criar normas, porque quando os grupos foram formados, a maioria deles foi dissidências. Então, o cara brigou, formou seu próprio grupo. Quer dizer, isso é uma coisa totalmente normal, porque cada grupo tinha uma característica, uma cabeça conforme o seu líder, ou idealizador, né? Ou aquela pessoa que saiu do outro grupo.
Alguns grupos nasceram por conta própria, né? Mas, por exemplo, o nosso foi o primeiro, foi em 84, eu entrei em 85. Então, no começo havia muito esse atrito, porque como eles tinham brigado antes, então ainda existia aqueles resquícios de inimizade. E isso nós tínhamos que, aos poucos, acabar com isso, porque na verdade o nosso intuito era uma coisa em comum. Então esse encontro ele propiciou já um acalmar dos ânimos, e automaticamente outras pessoas também foram entrando, e com isso o pessoal ficou um pouco mais tranquilo, né? E a questão de fazer o estatuto tiveram alguns entraves, porque tinham grupos, principalmente de escolas, que tinham um interesse que era um pouco diferente dos grupos adultos, digamos assim. Até você não podia colocar os dois no mesmo horário de apresentação, e eram detalhes que aconteciam principalmente na Oktoberfest. Então, eu encabecei a formação do primeiro estatuto, né, que regiu para que nós pudéssemos ter um CNPJ. E com esse CNPJ, aí nós conseguimos negociar com a Vila Germânica que a FG assumisse toda a parte de apresentações da Oktoberfest. Porque até então, os grupos eram chamados independentemente até lá. Tinha uma pessoa lá, que o Rolf Kessler, que ele fazia a grade das apresentações, e isso dava muita confusão. Por quê? Porque havia força política por parte de diretores de escola que queriam preferências de apresentação da sua escola. Aí eram os grupos, os nossos grupos, digamos assim, que eram filiados a clubes, alguns a Cacetiro, outros não, que também queriam o seu espaço lá dentro. E isso, digamos assim, estava ficando um pouco complicado. E depois tinham grupos de fora da cidade que também gostariam de se apresentar na Oktoberfest, então não havia um critério, uma regra específica para isso. Os grupos de fora teriam que se apresentar aos finais de semana, só quando podiam, que era o melhor horário, era o nobre, para quem se apresenta era o horário nobre, que tinha muito mais público. E os grupos locais acabavam ficando com a semana. Isso acabava sendo um pouco injusto perante os nossos olhares. Então, eu fui com o seu Ari lá, que era o tesoureiro, e negociamos na época, o Victor Andele, que cuidava disso. Nós fizemos um incremento no valor, porque cada grupo era pago individualmente por apresentação. Então, o valor da apresentação tinha um valor. E a Vila Germânica tinha um certo orçamento para gastar com isso. Então, você tinha mais ou menos talvez 50% dos horários ocupados pelos grupos e o resto estava vazio. E nós sugerimos uma redução no valor da apresentação, só que um aumento no número de apresentações. Com isso, o que nós fizemos? Nós colocamos em cada pavilhão, no início era na abertura do pavilhão que o grupo se apresentava, todos os 4 pavilhões teriam um grupo folclórico naquele horário à disposição. Quer dizer, o turista podia entrar em qualquer pavilhão, ele iria encontrar um grupo lá dentro dançando. E com isso nós preencheríamos todos os espaços. Então a grade de montagem de quem ia se apresentar era da associação. Aí já chamava, depois do estatuto, a gente era a Associação dos Grupos Folclóricos do Médio Vale do Itajaí. Era muito comprido o nome, era uma sigla muito comprida. Então nós reduzimos ela em AFG, né, e ficou mais sonoro, mais fácil de gravar e mais simples, né? Então, com isso, a FG assumia toda a parte de apresentações e da grade também. Então, a responsabilidade não era mais de uma pessoa dentro da Vila Germânica. Então, esse fardo, digamos, para ele era um fardo, para nós era uma solução do que estava acontecendo, né? E com isso, então, mais tarde, claro, com o passar do tempo, aos anos, esse horário saiu do começo para a troca de bandas, que depois da primeira banda, entre a primeira e a segunda banda, o grupo se apresentava. Então era esse horário, né? Se nós pegarmos desde o início, com os grupos, cada um puxando a sardinha para o seu lado e pelo clima, né? E hoje, com, digamos assim, o peso que a FG tem hoje na cidade,
digamos assim, o valor que representa é muito grande, quer dizer, houve um incremento muito grande. Então, a cada ano você percebeu que houve uma melhoria quanto à amizade entre as pessoas, que era o objetivo, quer dizer, os grupos têm que ser amigos, tanto que se criou um grupo só da FG, porque quando antigamente a prefeitura precisava, por exemplo, eu preciso de um grupo para viajar, para divulgar o Oktoberfest. Então, às vezes, convidava um grupo. E, às vezes, pelo relacionamento, sempre ia o mesmo grupo. E os outros grupos acabavam sendo prejudicados. Então, pelo fato de existir um grupo onde você coloca um integrante, um casal de cada grupo lá dentro para formar isso, foi fantástico. Então, você hoje tem mais união, você tem uma entidade muito mais harmoniosa, mais justa, digamos assim, igualitária, e ela é muito mais valorizada hoje pelo poder público do que no início. Então, nós fizemos um encontro internacional em 2002. Lá foi o primeiro contato que nós tivemos com o poder público. Naquela época, com a Fundação Cultural, Terezinha Heimann era a responsável por essa área lá. E nós conseguimos, a Vila Germânica, naquela época era a Proeb, fazer o evento lá. Então nós tínhamos o pavilhão A e o B. O B era o refeitório, o pavilhão A, apresentações. E apresentações pela cidade. Mas nós percebemos, principalmente no desfile que nós fizemos, que foi no dia 15, 16, 17 de novembro, 15 era feriado, então nós usamos 3 dias, porque era uma forma de você trazer grupos de fora, que eram perto de 37 grupos, aí eu tinha um grupo da França e um da Alemanha também. E para você poder trazer essas pessoas, que teria que ser um feriadão, para o pessoal poder se deslocar. Só que em novembro, dia 15 de novembro, saiu um sol fantástico, o pessoal da cidade debandou, foi tudo para a praia. Então as apresentações aconteceram, tinha público, mas o desfile que aconteceu na Rua 15 não aconteceu. Aí nós começamos a avaliar, teria que ter uma proximidade maior com a prefeitura, com o poder público, para essa questão de divulgação e para que isso entrasse dentro do calendário do município, né? E isso as gestões posteriores fizeram muito bem. Então, você precisa ter esse approach em cima do órgão público, né? Então, eu vejo hoje, digamos assim, e mais ainda, que um fator, por isso que eu até comentei da Rosvita do Stefan, né? O curso de danças, que é organizado pela própria associação, isso é fantástico também. Antigamente, você tinha que ir para Gramado, era um custo mais alto, os professores, praticamente, o que eles tinham lá também se consegue aqui. O contato que nós tivemos com a Alemanha, então ficou muito mais fácil. E pelo fato de fazer o curso aqui, eu acho que ele deu um up, né, na associação. Quer dizer, foi uma coisa que, digamos assim, fechou com chave de ouro todo o projeto que a associação tinha, né? Uniu o pessoal, né, que... digamos, ele ficou mais unido, né? A parte da documentação, que nós tínhamos que regularizar a situação e justamente resolver o problema, principalmente com aquilo que eu comentei com a Oktoberfest, que estava dando os maiores problemas, né? Então, com isso, você conseguiu sanar boa parte dos problemas que estavam sendo se arrastando, né? Então, foi o que eu percebi que deu mais resultado, né? O que eu percebo às vezes é o seguinte, que existem grupos em que você tem pessoas que têm uma preocupação maior com o resgate, né, com a preservação e a vivência da cultura. E alguns grupos talvez não perceberam ainda a necessidade. Então, você percebe, por exemplo, tem grupo, vou lá dançar e pronto, né? Beleza, digamos, ninguém é obrigado a fazer isso tudo. Mas se os grupos procurassem uma melhoria, digamos, não uma melhoria, mas um aperfeiçoamento maior com relação à língua, digamos assim, tentar trazer um pouco mais a própria cultura, que até na Alemanha às vezes se perde um pouco, né? Você tem isso muito na região norte e sul, na região central você não vê isso muito, né? Tanto que nós tivemos uma vez, fizemos uma apresentação lá no ano 2000,
E um grupo local onde a gente se apresentou disse, você consegue essas danças para mim? Eu disse, elas são daqui? Né? Então, nós aqui, na época que eu estava na associação, mesmo no grupo, né, mas hoje eu estou mais, digamos, um pouco afastado por causa dos problemas de trabalho, né? Mas você era sedento por informação. Então, nós éramos ávidos, então nós tinha que ser perfeito, então nós buscávamos cada vez mais melhorar o que existe. E eu acredito que boa parte dos grupos já tem um traje muito correto, bem histórico, mas o que eu percebo só talvez alguns integrantes, talvez algumas lideranças e alguns grupos, talvez não despertaram neles a importância ainda de você fazer uma coisa um pouco mais histórica e não só dança, mas que haja um respaldo mais técnico por trás disso, né? Em alguns grupos, outros eu sei que eles estão trabalhando bem nisso, né? Digamos assim, com esses cursos que são feitos aqui, você já tem esse aporte, porque vem pessoas da Alemanha, da área de dança, são pessoas que são do segmento e trazem essa vivência para cá, né? Mas, digamos, você está aqui durante uma semana ou duas, depois aquilo some. Então, o que faltaria talvez em despertar em algumas pessoas ainda esse querer algum aprimoramento. Mas, digamos assim, de certa forma, se você começar a comparar lá atrás como está hoje, a evolução é grande. É outra situação. Até um outro detalhe. Eu participei de um curso de Gramado em 99. A preocupação que o pessoal tinha, por exemplo, naquela época, né, era muito menor do que é hoje em dia. Então você, tendo contato com o pessoal de lá e trazendo esse pessoal para cá, às vezes, digamos assim, houve esse link entre os grupos alemães, embora que já houvesse mais pelo 25 de julho, mas através da associação, isso despertou em muitas pessoas esse interesse, né? A FG, ela tem uma missão, primeiro, social, né? Que nós hoje, por exemplo, nós somos brasileiros, mas quando você vai para a Alemanha, para a Áustria, onde estão os grupos similares, se você fala que você é do folclore, você é recebido como se fosse um irmão. A mesma coisa que quem é do folclore, nós tratamos o próximo como se fosse um irmão. Porque você exerce uma atividade que poucos fazem, você tem um ambiente de coleguismo, você tem o respeito, você tem a disciplina, nós temos normas de conduta que fazem com que as pessoas entrem numa categoria que hoje é uma raridade, digamos assim, que são aqueles valores que nós aprendemos dos avós, que é uma coisa que o próprio folclore institui. Para você estar nessa condição, você tem umas premissas para você atender. Então, você está no grupo, você não é mais do que o outro. Por exemplo, eu entrei no grupo em 85. Se eu chegar hoje, eu tenho os mesmos direitos daquele que entrou recente. Eu tenho só mais vivência. Se eu era o coordenador do grupo, eu coloco o meu conhecimento e o meu tempo à disposição para que os outros também possam aprender, que também a gente forme outras lideranças, para que eles pudessem, na minha ausência, também continuar o trabalho. Então, esse ambiente é um ambiente diferenciado, né? Até eu já organizei vários, por exemplo, encontro internacional, um CAL, em comunidades alemãs da América Latina. Eles fazem uma reunião todo ano, em algum lugar da América. Já tive no Chile, no Blumenau teve 2, e eu fiz aqui em Blumenau. E lá eu escutei de um pessoal de Joinville, disse, olha, Blumenau tem uma característica, o associativismo. Vamos se abraçar, vamos pegar junto e vamos fazer uma coisa. E isso você tem muito dentro dos grupos. Porque você precisa fazer alguma coisa e você se reúne e faz. Então esse espírito você leva junto, por exemplo, todo mundo leva isso junto para a sua vida profissional, para as suas famílias. E as outras pessoas observam isso e também reproduzem. Então você é um multiplicador dentro desse espírito. Então esse coleguismo,
você preservar uma cultura que tem um legado vultuoso. Se você vê, os maiores pensadores eram alemães. O folclore era uma tradição que era feita na antiguidade, quer dizer, você tem que pensar o seguinte: as filhas ficavam junto com a mãe e os meninos ficavam junto com os pais, trabalho externo e trabalho interno. Naquela época a jornada de trabalho era longa. E a única forma de uma moça conhecer um rapaz era numa festa. Então você tinha os casamentos, ou quermesses, ou festa da colheita. Então era lá que as pessoas se conheciam. Então o rapaz olhava pela janela e via a moça só pela janela, e ela vice-versa. Então nesses eventos, tanto que quando você pega a dama, você estende a mão e ela apoia a mão dela em cima. Porque se você fecha, o pai, opa, tá olhando, não, é minha filha. Então existia aquele respeito. E essas danças vêm dessa época em que os rapazes conheciam as moças. Então, na verdade, as danças folclóricas são danças de cortejo. Então você olha no olhar dela, né? Você tem um respeito, então toda aquela condição de você conduzir a dama a dançar com ela, isso são coisas que automaticamente se perdem com o passar do tempo, né? Então isso são coisas que você também carrega junto. É difícil hoje em dia, mas é o que a dança impõe. Olha, a única forma que você tem, claro, por exemplo, quando eu entrei no grupo, a forma de você conduzir o ensaio era uma. Depois eu conduzia os ensaios, eu tinha uma outra forma de conduzir o ensaio. Hoje, se você observar, já é um pouco diferente. Isso, claro, é reflexo de como o mundo está. Eu sei que na Alemanha, tanto que muitos grupos alemães dizem que nós somos mais alemães do que eles. Isso eles já perceberam lá. Por quê? Porque, digamos assim, nós somos descendentes. E não só, por exemplo, a minha esposa é descendente de italianos, mas está no grupo. Nós tínhamos no nosso grupo japonês, já tinha um afrodescendente. Quer dizer, não existe raça. Existe eu gosto, eu pratico, eu acho isso legal e eu me identifico. É o que vale. Né? É isso que a gente quer. Então, digamos, não quer dizer, mas eu tenho um cabelo cacheado. Isso nunca foi problema. Né? O problema é você aceitar a cultura como ela é. Né? Então, nos tempos atuais, por exemplo, os meus filhos até no começo participaram, depois não participam mais. É difícil, né? Você só consegue cativar se você trazer esses jovens participarem e verem que isso é um ambiente gostoso. Tanto teve uma moça que era senhora já, né, como a gente também, ela era do nosso grupo, saiu e eu convidei o filho dela para participar do grupo. Eles olham assim, não sei, né? E ele veio, né, disse, participa do Plátano, a mulherada adora, né? Fica vistoso, né? Digamos, tem um certo brilho, né? E ele assim meio tímido, então participei. Então ele já está no Plátano, agora ele já entra no grupo de domingo, da dança normal. Aí nós abrimos um grupo de culinária, que eu também faço parte, então está no grupo de culinária. Então, tipo assim, a pessoa se identifica, vê aquilo um ambiente gostoso, que é uma terapia também, né? É uma terapia ocupacional. O que eu vou fazer em casa? Vou ver televisão ou vou dançar? Eu vou dançar. Né? Que é uma coisa muito mais saudável, quer dizer, você está fazendo uma atividade física, você está tendo ritmo, você tem coordenação motora, você cria uma resistência cardiovascular boa e você automaticamente está preservando uma identidade que fez muito pelos nossos antepassados e ainda continua fazendo. Né? É difícil, não vai ser fácil, né? Mas, digamos assim, impossível não é. Né? Só que o seguinte, não é quer dizer, a FG ela fomenta, então ela tem que criar o quê? Mecanismos, tipo um evento, que eles fazem as Olimpíadas, então você cria atividades, às vezes, não especificamente da dança, que você possa atrair esse público, né? Então, por exemplo, no 25 a gente fez o grupo de culinária, por que eu também não faço o grupo de culinária? Na Alemanha, por exemplo, você tem o pessoal do chicote, que é um outro tipo de tradição. Então você mescla um pouquinho e acaba trazendo esse pessoal para dentro da dança também. As pessoas só precisam saber que isso existe, né? Às vezes,
a dança, isso não é comigo, né? Então, por exemplo, o Stefan Rosvita que estava aqui. Eu conheço a Rosvita desde a época que eu tocava música. Eu fazia parte de um grupo de música barroca, que é o pai dela que coordenava. Ela foi para a Alemanha, depois voltou. E quando chegaram no Brasil, disse, vamos trazer, né? Aí a primeira impressão disse, o quê? Dança folclórica, né? Pronto, gostaram e se enraizaram, né? Então, é só você pegar o gancho, né? E trazer a pessoa, né? Isso é o trabalho dos grupos aí, né? E a associação ela tem que fomentar atividades que tenham alguma coisa com a atualidade, digamos assim, né?